só dando 30 minutos. Hoje eu trago sobre o medo. Para que sentir medo? Existe um para quê. A gente sente medo desde criança e não é à toa. Mas para que sentimos? É um subtítulo desse livro também. Para que sentimos? E aí, aqui eles trazem o medo do lobo. O medo do lobo mau. Que aí eles falam da história da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. Que são as duas histórias que eu tenho mais propriedade em falar. Eles falam de mais outras duas, deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui, que eu não conheço, que é Dama Duende, não conheço, e João Sem Medo. Eu vou buscar conhecer. Mas eu vou falar das duas que eu mais conheço, que eu mais contei para os meus filhos e para os meus alunos da educação infantil, que é a Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. E também eu vou mencionar hoje um pouquinho o Cascão, da Turma da Mônica. Então, aonde está esse medo? Para que sentimos o medo? Aqui nas minhas anotações, que eu mandei até lá no meu stories, tem uma sequência de vídeos em que eu estou no lugar, que é aqui perto da minha residência, num parque maravilhoso, estudando, lendo, preparando, e é cercado de vegetação, cercado de árvores e de passarinhos e borboletas e mosquitos também, aí que me espantou e me fez vir embora. Mas, então, inclusive eu brinquei com a minha amiga que eu encontrei no caminho. Eu estava lá, mas eu não encontrei o lobo mau. Vamos então. Aí eu escrevo aqui, né, que uma das questões que o casal Diana e Mário Curso trazem, e ambos são psicanalistas e autores desse livro, é sobre o medo analisado nos contos da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. E é tão interessante a forma como eles trazem esse pensamento pra gente, sabe? É muito, muito interessante. E aí vem, né? Para que sentir medo? Se a criança soubesse que há um lobo adulto rondando lá fora, não teria tranquilidade para ficar sob sua coberta. Teria medo de nunca sair de lá. A gente, quando lê, ou quando ouve, no seu caso, né, esse trecho, eu penso, por quê? Por que ela gosta de ouvir a história que tem lobo? Que tem um lobo perigoso que pode papá-la? Olha aí, ó, a oralidade, né? E é bem na primeira infância que as crianças gostam muito de ouvir essas histórias que envolvem lobo, porque elas estão na fase oral ainda. Você pode estar me perguntando agora, Carla, o que eu tenho a ver com isso? Eu que sou adulta, ou eu que sou uma pessoa, um adulto, uma pessoa adulta. É porque esta criança mora aqui dentro. E morando aqui dentro, esta criança que nós fomos, e no curso eu faço isso, eu faço exercícios sistêmicos com isso, a gente acessa histórias que a gente achava que gosta, porque gosta. Só que isso tem a ver, vai refletir com a nossa vida adulta. E a gente consegue compreender muitas coisas que nos acontecem através do conto preferido que a gente gostou de ouvir e que gosta ainda de lembrar deles. Então, continuando aqui, é o lobo que a fará sair do seu esconderijo. Então, é esse lobo que representa o medo, que atiça a criança a querer sair debaixo das cobertas. Ela precisa desse contato, a criança precisa, nós precisamos desse contato com o lobo mau. Muito bom. Sabendo-se então qual é o perigo, quando a gente sabe, né, no meio de tudo isso, quando a gente sabe onde é que mora o perigo e onde fica o mundo
de uma forma mais... É mais fácil, enfim, é mais fácil quando a gente sabe onde mora o perigo. Onde é que mora o lobo? Ah, o lobo mora ali naquela floresta. Bom, então eu já sei que naquela floresta eu não posso ir. Então, nesse momento, se torna mais aprazível e tranquilo esse mundo, né? Porque o pior medo é despertado quando não conhecemos bem os contornos do que nos apavora. Então, quando a gente não tem conhecimento sobre esse medo, e essa história nos foi contada lá na nossa primeira infância, e essa primeira infância mora ainda em nós, e por morar em nós, ela vai refletir sobre as nossas ações e atitudes e sentimentos. Só que nós precisamos do medo. Olá, professor Alexandre, bem-vindo! Nós precisamos do medo. O medo, ele é importante. Tem uma live que eu fiz lá em 2019, se não estiver enganada, em que eu falo da importância do medo. Então você vê com a análise que os psicanalistas fazem sobre esse conto da Chapeuzinho Vermelho, mostra isso. Depois também ela vai mostrar lá nos Três Porquinhos, também surge o lobo. Aqueles porquinhos que têm medo de ser devorados pelo lobo. De novo, história preferida das crianças na primeira infância. Porque a primeira infância está com reconhecendo o mundo pela boca ainda. É quando a criança mama, é quando ela quer levar tudo à boca, porque ela acredita que só vai conseguir reconhecer o mundo pela boca. E aí, essa criança que fomos nós consegue se ver e se reconhecer ali. Se identifica com essa história. E já existem casos, relatos que eu li no livro do Jacobson, de pessoa tentando entender por que tinha o ato do cigarro, de fumar e beber muito. Quando perguntou para ela qual era a história preferida que ela gostava de lembrar, ela mencionou os Três Porquinhos. Vejam só. E é claro que com a constelação familiar, esse conto e a constelação familiar em que nós conseguimos alinhar, encontrar os dois. Você já jantou? Encontrar, obrigada. Desculpa, meu filho perguntando se já tinha jantado. Se as duas pessoas, né? Desculpa, agora eu perdi o fio da meada. Sim, então essa pessoa que não conseguia parar, era compulsivo demais o fumo, o cigarro e a bebida, o conto dele foi, que ele lembrou imediatamente, foi dos Três Porquinhos. Fez-se um exercício, um trabalho em cima desse conto com essa pessoa, junto com a constelação familiar. Então, claro que nós sabemos que Bert Hellinger nos traz que essa necessidade do fumo compulsivo ou da bebida compulsiva, ela tem a ver com a ausência do pai. É uma das dinâmicas, não é regra e não é uma bula, nunca será. Mas entendem o quanto essas duas coisas podem casar? Bert Hellinger usou muito contos antes de ter as constelações familiares como uma dinâmica maior. Mas quando ainda não era uma dinâmica maior, ele usou muitos contos de fadas para ajudar as pessoas a solucionarem de alguma forma as suas questões, né? Muito bom. Continuando ainda com os Três Porquinhos, que agora eu vou buscar aqui as minhas anotações do livro, maravilhoso livro, indico, tá? Os Três Porquinhos. Se você não é muito interessante, né, professor? É muito interessante, sim, o quanto casa tudo. E aí, inclusive nesse trecho aqui do livro, que está na página 56, o subtítulo é Comer e Ser Comido. Vamos lá, vamos relembrar da história dos Três Porquinhos. Os Três Porquinhos é um conto de tradição inglesa, eu não sabia disso.
Também é um encontro dos personagens com o globo, sim, né? Mas essa história ressalta outro significado desse evento, a fantasia da incorporação. Aqui, nessa história, o risco de ser devorado é o tema central, enquanto lá na Chapeuzinho é um significado associado ao tema da curiosidade sexual, como foi analisado anteriormente aqui no livro, né? Só que dos três porquinhos, não. O medo é de ser devorado. Esse é o medo. O que acontece com os três porquinhos? Olha só. Chega um dia em que os três irmãos porquinhos estão em idade de sair de casa, pois sua mãe já não tem meios de sustentá-los. Na constelação familiar, Bert Hellinger nos traz que chegou a uma idade X adulta, do jovem, a jovem adulto, é importante que ele saia de casa. Para isso, ele precisou ganhar forças no núcleo familiar. Força, coragem, dado pelo pai, pela mãe. Mesmo que esse pai não tenha vivido junto, mas energeticamente e através dos genes, né, essa força vem. E a mãe ali dando o acolhimento. Só que aqui na história a mãe fala, olha, eu já não tenho mais como sustentar vocês três. E os três saem de casa. Só que no caminho, os três, vocês vão se lembrar da história, o primeiro porquinho, ele recebe palha. Aí ele fala, então eu vou fazer uma casinha de palha, né? Em algumas versões trazem que ele é preguiçoso, mas não, né? O que ele ganhou foi palha. Então, era o que ele tinha para fazer a casinha dele. O segundo porquinho, no meio do caminho dele, em busca, né, da vida agora, fora da casa, ele encontra, não para ele, tábuas de madeira. E aí ele faz a casinha dele de tábuas de madeira um pouquinho melhor. O outro porquinho ganha tijolos e madeira, e então ele faz a casa dele também mais forte. Eu não vou contar a história aqui toda, até porque ela faz parte do curso do Conte Outra Vez, e lá a gente analisa junto com as análises. Eu não sou psicanalista, eu sempre deixei isso bem claro. Não sou psicanalista e nem sou psicólogo. Sou professora alfabetizadora, licenciada em filosofia e hoje terapeuta sistêmica familiar. Muito leitura sobre Bert Hellinger e outros que o precederam. Então, o que ele quer, como é que a gente pode analisar nessa história? Se você é uma pessoa que tem medo de sair de casa, e quando a criança escuta essa história, e ela vê que o porquinho que conseguiu se salvar do lobo mau foi aquele que melhor construiu a sua casa, o que representa a casa? Qual é a representação da casa? Às vezes a pessoa tem medo mesmo de sair de casa, já tem mais de 30 anos, mas tem medo, não consegue. E aí, então, numa constelação familiar, a gente consegue alinhar e ver qual é a lealdade dessa pessoa a esse medo, e aí vamos perguntar qual é a história preferida. Pode ser que venha os três porquinhos. Então, pessoas amadas, pessoas queridas, é baseado dentro desse teor o curso do outro final de semana. Eu vou trazer a data ainda para vocês melhor. Sim, ser esse final de semana, o outro final de semana, em que nós vamos aprofundar nos contos de fadas junto com as constelações familiares. É mais uma ferramenta que eu estou utilizando para os meus atendimentos. Tem sido muito rico e eu acredito muito que você também pode aproveitar. Tá bom, então? Vamos ficando por aqui. É o meu tempo de lives curtas nessa série, né, de hoje, de mais um dia da série do Conte Outra Vez. E eu aguardo vocês amanhã, em que amanhã eu vou trazer mais um conto para a gente também ver se identifica. Lembrando que o curso ele é recheado
de dinâmicas sistêmicas e mini constelações também. Tá bom? Querido professor Alexandre, gratidão pela presença, gratidão a você que vai assistir depois e, por favor, escreve para mim logo abaixo desse vídeo qual é o seu conto preferido. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau.